Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu nem sei se vai ficar muito boa essa imagem aqui, que eu tô gravando de outra posição, né? Então, e aí, como é que vocês estão? Antes de começar o vídeo, né, eu já peço que, se você ainda não é inscrito, se tá só passando pra dar uma olhadinha, aproveita e já se inscreve. Curte, compartilha, comenta muito. Me segue também lá no meu Instagram. Gente, tem uma coisa pra falar pra vocês, como vai estar aí também, tá aí na descrição do vídeo, né? Que é a segunda parte da minha história, né? Que fui mãe cedo e perdi o meu Instagram. Gente do céu. Ontem eu tava olhando meu Instagram normal, usando normal, né? E aí tava recebendo pessoas começando a me seguir todos os dias, né? E aí ontem, do nada, ele parou, disse que era outra pessoa tinha entrado com minha senha, tinha acessado. E aí a Mariana tentou arrumar, tentou fazer de todas as formas para poder salvar, mas estava falando lá que não tinha mais como, né? Outra pessoa tinha acessado. Então, acabaram que hackearam o meu Instagram. Eu fiquei sem. Aí, o que eu fiz? Como a gente tinha um outro Instagram, eu e ela, juntas, né? Que era o das Acrianas. Aí ela disse, mãe, por que em vez de tu fazer outro Instagram, tu não pega o da gente e faz Acrianas 2? Aí, como já tinha algumas pessoas lá, né? Aí eu disse, é mesmo. Aí foi isso que ela fez, ela mudou o nome, agora tá Márcia Acrianas 2, tá, gente? E aí vai ficar o linkzinho aqui na descrição, embaixo do vídeo, vocês vão lá, tá? E aí me dão uma força, porque eu não tinha muitos seguidores, mas eu tinha já 500 seguidores, acho que sim. E aí comecei a seguir, né? As outras pessoas que já me seguiam lá no outro, eu entrei através, né, do outro que era o meu. Eu não tinha como acessar pra mim mexer, mas pra mim ver lá tinha. Aí eu comecei a seguir as outras pessoas, as pessoas aos poucos estão voltando e me seguindo, né? Mas é assim mesmo, que nem o meu amigo tava me falando. Ele disse, porque as coisas como tem que dar certo, geralmente acontece isso. Então isso quer dizer que a gente vai ter sucesso. E no nome de Jesus eu recebo e eu creio, porque já tá dando certo, né? E como eu disse, desistir jamais, né? E como eu tô aqui para contar mais um pouquinho da minha história, da parte 2, de como fui mãe muito cedo e como que tudo aconteceu na minha vida para chegar até onde estamos hoje, né? Que é para vocês poderem conhecer mais um pouco de mim e tá aqui, porque como vocês agora, como eu falei, vocês fazem parte também da minha família, então vocês têm que estar por dentro do que é a minha vida, do que aconteceu e quem eu sou, né? E receitas esses dias não sei se vou trazer pra vocês, porque como não fiz feira, né? Então não tenho muito que tá trazendo pra vocês. A gente tá fazendo muito básico, tudo assim, vocês sabem, né, gente? Que quem faz feira por mês, quando chega assim, no meio do mês, já tá de mais ou menos, né, algumas. E quem não fez, tipo, eu fiz feira só no mês passado. Então, esse mês eu não fiz feira devido que não deu. Então, né? Então é isso, eu não tenho muita coisa pra fazer, não. Mas mês que vem, se Deus quiser, porque Deus vai prover, como Ele sempre proveu, e vai dar certo. Eu vou estar trazendo outras coisas aqui pra vocês, bem legais. Mas enquanto isso, vamos lá. Gente, como eu expliquei no primeiro vídeo, que eu fui mãe muito cedo, né? Aos 15 anos, e tive a minha filha com 17. E toda aquela história que eu contei pra vocês. E aí, dando continuidade dali, eu tive ele cedo. O Maurício e a Mariana não são filhos do mesmo pai, né? Eles são filhos de pais diferentes. E daí, eu só simplesmente conheci os pais, a gente se relacionou. O pai do Maurício foi mais assim, como eu disse, que a gente só se viu e aconteceu o que aconteceu. Eu fiquei grávida até virgem. É uma história bem inusitada, mas foi verdade, né? E aí, não tive relacionamento com ele, a gente não namorou, a gente não casou, a gente não ficou junto, né? E o pai da Mariana também. A gente só se conheceu,
me relacionei com ele, fiquei grávida, tive ela, o contato que tivemos também foi esse, e de ajudar, ele ajudou. Já o pai da Mariana registrou, como eu falei pra vocês, o Maurício foi registrado com 12 anos, porque ele quis, ele procurou, e a gente foi defender o lado dele e procurar os direitos, que na verdade não era nem defender, era o direito que é do meu filho, né? E então a gente foi atrás. E aí, o da Mariana não. Quando nasceu, já foi registrado tudinho direitinho. Teve essa diferença, né, do pai do Maurício. Mas aí tudo bem. E aí, fui... Depois desses relacionamentos assim que eu tive, que não foram só pra fazer, como eu falei, né? E aí não tive namoro sério com ninguém até então, dos 17 até os 26. Aí, eu tinha me relacionado. Gente, eu tô com a blusa bem velhinha, vocês não ligam não, que eu tô em casa. E vocês são de casa, são minha família, então não liga, tá? Aí, como eu peguei... Gente, eu tenho que parar de tá falando e aí, né? Que eu percebi no outro vídeo que eu falo muito e aí, mas vocês têm que me entender também, que eu tô começando agora e é o meu jeito de falar. Então, né? Então, vou tentar. Então, eu fiquei dos 17, desde quando eu tive eles, até os 26, sem compromisso com ninguém, sem querer namorar sério, sem me envolver. Minha mãe sempre ficava dizendo assim, minha filha, você tem que se envolver com alguém, você tem que conhecer alguém, você tem que arrumar uma pessoa para te ajudar a criar teus filhos, te apoiar para você ter uma família, tudo direitinho. E eu nunca quis até os 26, até então. Por quê? Porque como eu fui criada só pela minha mãe, né, que eu ainda vou vir com outra história, que é a terceira parte e a última, que aí vocês vão entender tudo, que isso pra mim foi uma coisa assim a vida inteira, né, de motivo assim de muito... Ou não sei, eu acho que mexeu muito com o meu psicológico, mas depois eu vou estar falando pra vocês, em relação a mim e a minha mãe, né. E aí tá, eu não quis, porque a minha mãe sempre me criou só, a minha mãe sempre batalhou, sempre tive a imagem de pai e mãe, sempre foi da minha mãe. Então, como eu via minha mãe me sustentando, trabalhando, teve uma época que a gente viveu muito bem de vida, assim, a gente tinha tudo, eu tinha uma pessoa para cuidar de mim, quando eu era, tipo, de 7 anos, eu tinha uma pessoa que cuidava de mim, a minha mãe tinha funcionários, minha mãe tinha uma fábrica de doces, né, que minha mãe fazia cocada de castanha, de coco, de banana, de leite, e aí... Ela tinha umas pessoas que trabalhavam para ela, fazia castanha cristalizada e tinha um comércio. E a gente vivia até um pouco melhor, né? Aí eu não via necessidade de me envolver com ninguém. Eu dizia, poxa, minha mãe não precisa, porque que eu vou ter que ter, né? Então eu nunca liguei para essa questão. Até os meus 26, como eu falei para vocês. Com 26 anos, eu sempre me virei, né? Apesar da gente ter vivido um período da nossa vida em umas condições razoáveis, né? Sem passar necessidade nem nada, minha mãe nunca me privou de aprender ou de me ensinar o que era para ser ensinado. Assim, ela passou também para os meus filhos e é o que eu passo até... Dou continuidade até hoje, né? E então, assim, ela nunca me privou não, minha filha. Eu sempre fui, bora trabalhar, vamos aprender. Com 7 anos eu fiz o meu primeiro arroz. Quase toquei fogo na casa, mas deu tudo certo, graças a Deus. Deus não permitiu que nada acontecesse. Porque eu tinha muita curiosidade, eu achava a coisa mais linda do mundo ver a minha mãe cozinhar, né? É tanto que minha paixão já nasceu. Acho que a gente já nasce com dom, né? E aí, quando eu via ela cozinhando, mexendo, eu achava aquilo lindo. Eu ficava, sabe, maravilhada vendo ela. Eu achava muito lindo minha mãe cozinhar. E aí, como eu me reprimia, como eu falei pra vocês no primeiro vídeo, eu tinha muito medo da minha mãe. Eu tinha medo até de falar com a minha mãe. Falar alguma coisa e até num tom que ela não gostasse, porque ela era babado, tá? Era aquele tipo de mãe assim, de antigamente mesmo, que só no olhar você sabia que você já tinha ali
levado uma surra, sabe? Era desse jeito, sabe? Então eu não tinha, tipo, pedir pra minha mãe, e às vezes eu tentava fazer escondido e acabava que não dava muito certo, né? Então, voltando pra parte lá, eu vou chegar lá, vou terminar. E aí nos meus 26, eu sempre falava que não ia me envolver com ninguém, que não precisava de ninguém, que não sei o que, não sei o que. Até que então apareceu uma bênção na minha vida, né? Uma bênção. Aí conheci essa pessoa. Ele era mais velho. Era não, ainda é, que ele vive ainda, eu acho, né? Tá com um ano que eu não tenho contato com ele. E aí apareceu ele 15 anos mais velho que eu. Eu conheci ele através da irmã dele, que até então, no começo, era minha amiga, né? E aí a gente se conheceu, e aí foi uma coisa muito doida. Eu acho que muitas pessoas já aconteceram isso, né? Eu creio, não tenho certeza que não foi só eu. A gente se conheceu e parece que foi tudo assim à primeira vista. Pá, gostei, ele gostou, a gente se gostou. E aí a gente ficou junto, a gente namorou, eu acho que durante uma semana só. E na outra semana a gente já tava morando junto. E a minha mãe não gostava dele. E em tudo isso a gente viveu por quase 8 anos, né? E aí, gente, a minha vida começou a desandar literalmente depois que a minha mãe faleceu. 4 anos de sufoco, não vou negar pra vocês, né? Tanto minha como dos meus filhos. E aí, assim, a gente teve um período, conheci ele já tinha um filho, e ele vinha de um primeiro relacionamento não muito legal, que ele já trazia traumas da outra relação dele, em relação a enteados, questão de mulher com filhos. E aí ele sempre falou pra mim que ele não se dava, porque ele tinha um trauma da filha da primeira mulher dele, que a menina fazia meio que um inferno da vida deles e não sei o que e tal, e ele tinha esse trauma. E eu falei pra ele que ele tava comigo, mas ele sabia que eu tinha 2 filhos, e os meus filhos eu não deixaria por nada, e não deixo. Até hoje, pode ser cabelo branco, vô de família, pai, vô, pode ser o que for, eu não deixo. São meus. Se Deus me deu, então são meus. Então, acabou-se. E aí eu falei pra ele, então se você gosta de mim, você tem que ver o que você quer. Se você quer ficar comigo ou se você não quer. Porque eu não vou deixar os meus filhos de lado pra poder ficar com você. Só que aí foi uma coisa assim muito conturbada, sabe? O tempo que a gente passou junto em relação marido e mulher, eu não tenho o que reclamar dele. Não tô aqui também falando mal dele, entendeu? Eu tô contando a minha história, até porque acho que poucas pessoas que também estão inscritas no meu canal, que me conhecem pessoalmente, sabem quem é, né? Não, nem todo mundo sabe. Aí, ele me tratava super bem e tudo, só que quando chegava na parte dos meus filhos, aí o bicho pegava. Minha mãe não gostava dele, minha mãe sempre teve e disse que quando mãe não gosta, né, é porque pode ter certeza que o negócio é sério. E isso é verdade, viu? Ouçam a mãe de vocês, escutem. Quando ela disser que não gosta, não é birra à toa não, tá? É porque o negócio é sério mesmo. Aí tá, peguei, a gente ficou esse tempo todo, tal. E aí o meu filho, como eu falei pra vocês no primeiro vídeo, ele sempre ficou com a minha mãe, né? Desde quando saiu da maternidade, minha mãe super abraçou ele, acolheu e tudo, como se fosse realmente dela. Eu nunca interferi, nunca falei nada, porque eu dava até graças a Deus pelo fato dela ser assim com ele, sabe? O amor que ela dava pra ele é o que eu digo, no amor que ela tinha assim por ele, eu não, tanto por ele como pra minha filha, mas a Mariana sempre foi mais apegada comigo, né? E ele sempre foi mais com minha mãe, devido a isso, né? Que minha mãe sempre, desde quando nasceu, era com ele. E desde então, o Maurício ficou sempre com a minha mãe, de quando eu fui morar com ele, né? Com esse meu marido, ex-marido. E a Mariana foi comigo. Só que eu tinha uma comadre, né? E aí, assim, ela ficava mais lá na minha comadre. Na verdade, ela passou até um tempo a morar lá, devido ela... E aquilo é uma coisa que me fazia muito mal, porque eu gostava dele, mas eu amava os meus filhos e ficava nesse impasse.
né, de uma hora ou outra ele mudar, sei lá, a atitude dele e começar a gostar dos meus filhos. Só que é perda de tempo, gente. A gente não pode relutar contra o querer e o gostar de ninguém. Na cabeça de ninguém, ninguém manda, né? E peguei e a gente ficou esse tempo todo. A minha filha aí chegava, era uma situação muito chata, porque ela pisava dentro de casa, ele pisava fora. E era aquela coisa, e ele sempre falando uma coisa, falando outra e tudo, e aquilo me enchendo, e tá. Mas aí levei quase 8 anos assim. O meu filho, era raramente o meu filho ir lá. Meu filho, acho que se ele foi umas 2 vezes lá, onde a gente morava quando eu era casada, eu acho que foi muito. E ele meio que se reprimia, ficava no cantinho dele, e isso pra mim machucava muito, sabe? Porque é complicado você ter uma mãe, não poder ir pra casa dela, porque você não, e principalmente não se sentir à vontade. Isso aí me matava por dentro, sabe? Eu ficava assim, e enfim, né? Aí a gente passou quase 8 anos, até quando a minha mãe começou a ficar doente. Minha mãe ficou doente em 2016. Ela começou a ficar muito mal, foi pro hospital, teve uma dor de cabeça muito forte. E aí ficou internada. E aí, nesse dia que minha mãe ficou internada, ela já não voltou mais pra casa, né? Ao todo, a minha mãe ficou 15 dias na UTI, entre pronto-socorro e Fundação Hospitalar, que é aqui no meu estado que tem uma clínica que é a maior, que é a Fundação Hospitalar Pública, pela rede pública. E aí ela ficou e começou a complicar tudo na vida, no quadro de saúde dela, né? A gente descobriu que ela já não tinha mais pulmão, e devido a ela ter fumado muito, mas tinha parado, minha mãe era evangélica e tudo. Depois disso, ela ficou esse período todinho internada, e nesse período que ela ficou internada, os 15 dias, eu como sou filha única, eu passei o tempo com a minha mãe. Claro, lógico e evidente, porque é minha mãe, né? Então, independente de ter outras pessoas, meu filho até então era de menor. E aí, até outras pessoas da família, sobrinho, tio, que todo mundo sempre apoiou muito a minha mãe. Minha mãe era muito querida, não só pela família, mas como por pessoas que conheciam ela, né? Até hoje, ela é muito bem lembrada, graças a Deus. Mas aí o principal era eu, que era filha dela. Então eu tinha que estar com a minha mãe. E eu tive os 15 dias que minha mãe passou. Fiz o que era pra fazer, né? Tudo que eu pude fazer, tudo que dava pra fazer, eu fiz. E nesse período que ela ficou lá, eu fiquei sempre com minha mãe. E foi o período que eu fiquei distante do meu ex-marido, porque ele ficou lá na chácara onde a gente morava e eu com minha mãe. A gente se via, não se via, até o dia que minha mãe faleceu. E quando minha mãe faleceu, eu cheguei pra ele, conversei e falei, eu disse, eu não vou deixar meu filho só. E pra mim foi um impasse, eu disse, eu não vou deixar meu filho, não vou abandonar nenhum, né? Então a gente tem que ver o que vai fazer. Meu filho falou logo, mãe, com ele eu não vou morar, né? Eu disse, mas como a gente tem a casa que era da minha mãe, então a casa é dos meus filhos. Tudo bem. Sentei com ele, conversei, ele disse, não vou morar na cidade, porque da cidade eu já vim. E eu, como ainda gostava muito dele, mais amava os meus filhos, eu disse, então eu vou me dividir. Eu, como mãe e como mulher, tentei me dividir. Ficava de segunda a sexta com meu filho, e sexta noite, sábado e domingo, eu ficava com ele. Ele ia me buscar e a gente ia pra chácara. Até que chegou um belo dia que eu vi algumas coisas no celular dele. E até hoje, se eu perguntar ainda, provavelmente ele vai negar, mas, né? Sim, gente, eu tenho certeza que eu fui chifruda. Mas, disse que quem pega chifre não vai pro céu. Então, meu lugar deve estar garantido lá, né? Porque eu tenho certeza que sim. E com a ex-mulher dele, que ele já estava separado dela há quase 9 anos. Quase não, mais de 9 anos. Conheci ele já estava 2 anos separado dela. E aí acabou que voltaram, tal, depois que eu saí de casa, pedi para dar um tempo, só que esse tempo, menos de um mês, ele já voltou com ela. E aí começou todo o problema na minha cabeça, né? Porque minha mãe tinha falecido pouco tempo, tinha acabado de perder minha mãe e veio em seguida uma separação. Isso aí foi que me prejudicou. Eu peguei uma depressão, começo de depressão.
tive crises horríveis de ansiedade que até hoje eu ainda tenho, né? Foi muito difícil, muito difícil pra mim, né? Eu peguei esse começo de depressão, fui no médico, o médico quis me encaminhar para um psicólogo, eu não aceitei. Falei que eu não aceitava aquilo na minha vida porque Deus era que ia me curar e eu acreditava muito em Deus. Então aquilo na minha vida eu falei para ele que eu não aceitava e eu não ia. Ele disse, mas você tem que ir e é urgente porque isso é coisa séria. E eu disse para ele que eu não aceitava. E eu não aceitei e eu não fui. E Deus é tão bom porque a fé que minha mãe tinha e é a fé que eu assim... seria bom que todo mundo tivesse pelo menos um terço, sabe, da fé que a minha mãe tinha. E aí eu determinei, eu disse que eu não aceitava e graças a Deus não foi preciso eu ir para psicólogo, não se agravou mais, mas as crises de ansiedade sim continuaram. Fiquei tomando medicamento por um período bem grande assim. E até hoje, às vezes, quando eu tô muito preocupada, quando eu tô muito, assim, ansiosa, é muito difícil, sabe? Quem tem sabe como é que é. Às vezes eu passo a noite em claro. Só essa semana, inclusive, quis dar e eu fico até com medo, sabe? Mas isso tudo Deus ainda vai me curar, eu creio. Gente, o vídeo vai ficar muito grande. Então, assim, eu posso estar voltando, eu vou voltar aqui com a terceira parte, tá? Porque, e a terceira e a última, que é pra não ficar muito grande, tá bom? Eu vou parar aqui nessa parte que eu tive o começo de depressão, tudo isso, daí pra frente pra vocês entenderem mais, tá bom? E peço que vocês, esse foi o vídeo de hoje, na verdade, né? A segunda parte de um pouquinho da minha história. E eu peço que vocês curtem, compartilhem, comentem, recomendem, tá bom? E é isso, gente. E vai lá no meu Instagram, tá bom? No meu novo Instagram, Márcia Acriana 2. E aí vocês me seguem e a gente bate um papo melhor por lá, tá bom? E vocês podem estar me mandando dicas de vídeos também, tá bom, meus amores? Fiquem todos com Deus. Beijo!